Mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que se prepara para os grandes vestibulares. Sou o professor Karim e estarei conversando com vocês a respeito da física nos vestibulares. Você sabia que nos últimos 5 anos da FUVEST, das 116 questões da prova de física, 18 delas cobravam o tema trabalho e energia? Pois é, agora que você sacou a importância desse tema, eu te convido para resolver a última questão de 2020. Vamos ver como é que a banca da FUVEST cobrou esse tema. Bora lá comigo. Um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 metros. Então, o primeiro dado importante, gente, quando ele fala para você do comprimento relaxado, é porque o elástico, quando ainda não está esticado, ou seja, quando ele ainda está com seu tamanho natural, ele tem 10 metros. Maravilha! Qual deve ser o mínimo, vamos grifar isso aqui, olha, o mínimo valor da constante elástica K desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada à do equipamento, de proteção a ela conectado, seja de 120 kg. Vamos lá no note a dot, é importante, ó, despreze a massa do elástico, então esquece a massa do elástico. Olha que legal, ó, despreze também as forças dissipativas, por exemplo, a resistência do ar durante o movimento pode ser desprezada. E também as dimensões da pessoa, então esquece a altura dessa pessoa, por isso que ele nem fala nada. Bom, considere aqui G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, então gente, olha, eu desenhei aqui para você a cena. Então você tem aqui no começo, olha, a pessoa ela vai se jogar aqui do viaduto, ela está presa a uma corda, ao bungee jumping e tal. Bom, eu vou considerar a pessoa como se fosse um pontinho, ó, tá bom? Eu vou desprezar o tamanho dela. Então, para mim, essa pessoa é esse pontinho que eu estou desenhando aqui em cima, que está a 30 metros do chão. Beleza, aí a pessoa se joga, e aí aquele primeiro dado é importante, ó. Moçada, como o tamanho natural do elástico é 10 metros, então até aqui, até esse momento aqui, o elástico ainda não está esticado. Quer dizer, ainda não tem atuação da força elástica até esse ponto. Depois vai ter, né? Tanto é que esse elástico tem que segurar essa pessoa, né? Para ela poder voltar. Muito bem. Aí ele vai pedir o seguinte para você, determine, olha, a constante elástica mínima para essa pessoa ter segurança. Então veja só, eu desenho aqui para você, olha, o seguinte, ó, o que nós temos, moçada? Percebam comigo. Então você sabe que no bungee jump a pessoa ela se joga e aí tem um momento que ela chega lá no ponto mais baixo, o elástico para e traz de volta, né? Não é isso que acontece? Então ela atinge o ponto mais baixo, para e o elástico traz de volta. Bom, para essa pessoa ter segurança, o que tem que acontecer? Bom, gente, na pior das hipóteses, sabe aquele cenário que a pessoa toma susto é quando? Imagina, cara, que o elástico pare bem quando a cabeça dela estiver quase encostando ali no chão. Nossa, ela vai tomar um susto danado. Mas esse, cara, é o pior cenário que ela pode prever. Então aqui no caso, moçada, o pior cenário é quando ela para bem aqui, ó, velocidade final igual a zero. Imagina, ela para aqui bem rente ao chão, o elástico traz de volta. Para essa pessoa ter o mínimo de segurança, o que tem que acontecer? Ela não pode percorrer mais do que 20 metros. Mas por que 20 metros, professor? Porque é só você conferir comigo o desenho, olha. Ó, a altura total não é 30, o elástico, quando ainda não está esticado, tem 10 metros. Então essa pessoa pode, ó, no máximo, cara, andar 20 metros para não ter uma tragédia aí. Tá bom? Esse é o pior cenário para ela. Mas, Karim, como é que você sabe que a pessoa chegou aqui? Ela não pode ter chegado antes? Quer dizer, ela não pode ter parado antes? Pode. Mas o que tem no exercício que define para você que ela vai tomar esse baita susto, gente? Que ela vai percorrer 20 metros. Olha lá, agora você vai entender, ó. Veja, moçada, quando ele fala para você assim, ó, determine, ó, o mínimo valor da constante elástica K, o que isso significa? Olha só, gente. Quando o K da mola, ela define o quanto a mola você estica mais ou menos. Quer dizer, quando o K é pequeno, é porque é uma mola fácil de esticar. Agora, quando você tem uma constante elástica K alta, é porque é uma mola mais difícil de esticar, é uma mola mais dura. Então, se ele está pedindo a constante elástica mínima, significa o quê? Que essa mola estica com facilidade. Então, moçada, se ele pede o K mínimo, significa o quê? Que ela vai esticar bastante.
mas o máximo que essa mola pode esticar é 20 metros. Por exemplo, se ele usasse uma mola com uma constante elástica K grande, o que vai acontecer com essa pessoa no salto? Ela desce e ela para aqui, ó, tipo, para aqui e volta. Ela vai ter mais segurança ainda, né? Mas o mínimo de segurança é prever qual cenário? Justamente esse, ó. O pior aspecto para ela, o pior cenário de segurança é ela chegar e parar bem aqui relando no chão. Percebeu? Por isso que o K é mínimo. K mínimo significa o quê? Máxima de extensão possível aqui, 20 metros. Beleza. Então, feito isso, moçada, a gente vai agora atacar o problema. Mas antes de você atacar o exercício, eu vou pedir para você atacar o inscreva-se no nosso canal. Olha só comigo então, moçada, o que está acontecendo? Aqui no ponto, eu vou chamar esse ponto inicial aqui de ponto A. E esse ponto aqui, que é o ponto crítico aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, eu vou chamar de ponto B. Tá? Então eu vou supor que ela pare bem aqui, quase encostando no chão, tá bom? Como ele está dizendo lá para você que é para você desprezar o efeito do ar, a gente pode pensar então que esse sistema aqui do bungee jump é um sistema conservativo. E toda vez que você tem um sistema mecânico conservativo, o que você pode falar mesmo? Vamos lembrar, gente? Sistema conservativo, a energia mecânica no início, o início do movimento aconteceu aqui no ponto A. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica onde? Aqui no ponto final. Porque a pessoa ela para aqui e volta. Então na hora que ela parar aqui, ó, você tira uma foto para congelar essa imagem. Então eu vou considerar o ponto final como se fosse aqui o ponto B. Tá? Ela para quase encostando a cabeça no chão. Beleza? Então a gente vai usar a ideia de sistema conservativo para resolver o problema. Aí eu vou dar uma dica para você. No vestibular, moçada, quando aparece mola ligada com velocidade, a única saída possível é por energia. Nem pensa que, Carinho, eu pensei em usar a Torricelli porque eu tenho o V final, eu sei a distância que ele andou. Cara, nem pense em usar a Torricelli aqui, tá errado. Porque você sabe que a equação de Torricelli é usada no MUV. E lá no MUV a aceleração é constante. Aqui, moçada, como a força elástica ela é variável, a aceleração também será variável, então você não pode usar a Torricelli. Então segue essa dica minha, olha, FUVEST adora isso, ó. Quando aparece exercício de mola ligada com velocidade, tá? Cara, a solução é por energia, sem pensar. Vamos combinar isso comigo? Então tá, moçada. O que é energia mecânica mesmo, moçada? Energia mecânica você está cansado e cansada de saber que é a soma da cinética com a potencial. É isso aí. Legal, professor. E a energia mecânica em B, o que é? Bom, energia mecânica é sempre a soma da cinética ali no ponto B com a potencial no ponto B. Agora você volta aqui para o ponto A e para você identificar se tem energia cinética e energia potencial, você faz duas perguntas, não é verdade? Moçada, aqui no ponto A, a pessoa tem velocidade? Não, porque ela se joga do repouso. Então, se não tem velocidade, não tem energia cinética. Então, marca aqui, energia cinética 0. Agora, moçada, tem energia potencial nesse ponto? Lembra, moçada, que a energia potencial na mecânica, ela pode aparecer em duas formas. Potencial gravitacional, aquela que depende da altura, e a potencial elástica, quando eu tenho uma mola esticada, né? Uma mola, no caso, deformada. Muito bem, nesse caso, moçada, quando ele está aqui no ponto A, a mola nem esticou ainda, então nem vai ter energia potencial elástica. No entanto, você tem uma altura. Então, a gente vai adotar o chão como sendo o ponto de altura 0. É a nossa referência de medida de altura. Então, você concorda comigo que o ponto A tem uma altura de 30 metros? Então, no ponto A, a gente tem altura, portanto, a gente tem o quê? Energia potencial gravitacional. E quanto que é essa energia potencial gravitacional? É dada por mg, eu vou colocar aqui HA, onde o HA, gente, é a altura do ponto A em relação ao chão, beleza? Muito bem, então você já investigou a energia mecânica em A. Agora, você vai investigar as formas de energia que nós temos lá no ponto B, beleza? O que acontece, moçada? Aqui no ponto B, o que acontece? Ó, lembra lá que ele para bem aqui pertinho do chão e volta? Então, nessa hora que eu tiro a foto, ele não tem velocidade. Se não tem velocidade em B, não tem cinética em B também, 0, beleza? Agora veja só, moçada, energia potencial tem duas formas. A que depende da altura, que é a potencial gravitacional, e a outra que depende se a mola está esticada. Agora repare,
Quando ele chega aqui, ó, pensa que a cabeça dele está ali relandinho no chão, ou seja, altura zero. Então, se não tem altura, você não tem nesse ponto B energia potencial gravitacional, porque não tem altura. Mas, moçada, você tem uma mola super esticada. De quantos metros essa mola está esticada, moçada? Ó, se 10 metros é o tamanho natural dela e 30 metros é o tamanho final dela, quer dizer que essa diferença 30 menos 10, que é 20, é o quê? Exato, moçada. É a deformação da mola que a gente representa por x, não é isso? X é a deformação da mola. Muito bem. Então, a energia potencial elástica que ela tem no ponto B é dada por qual formulinha mesmo? Você lembra comigo? Ó? É kx², que é a deformação, dividida por 2. Muito bem, moçada. Então, o que você faz? Agora é só substituir os valores, moçada. O que acontece, então? Olha, a massa do... Lembra que a massa do equipamento mais a pessoa, 120 quilos. Coloca aqui, então, ó, 120, sempre em quilograma, tá? G vale 10. A altura é quanto, gente? 30 metros. Muito bem. Igual o K mínimo, porque a elongação foi máxima, o máximo que ela pode chegar, por isso que o K é mínimo, vezes qual foi a deformação? No máximo 20 metros. Ela pode esticar 20 ao quadrado. Tudo isso fica dividido por 2. Beleza, moçada? Então, o que acontece aqui, ó? Bom, 12 vezes 3, 36, pode ser assim? Isso. Aí, quantos zeros? Ó, 1, 2, 3, 36 mil. Beleza, professor. K, 20 ao quadrado, 400, dividido por 2. Bom, 400 por 2 vai ficar 200. E aí fica assim, ó, 36 mil, meu amigo, ó, 36 mil igual a K vezes 200. Podemos cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Então, esse 2 vai passar dividindo. Então, o K fica como, gente? 360 dividido por 2. Quanto é que dá isso? 180 newton por metro. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, tá aí a questão da FUVEST sobre trabalho e energia da prova do ano passado. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal. Aqui tem muitas dicas para vocês que estão se preparando para a FUVEST, Unicamp, Unesp e os grandes vestibulares desse país afora. Olha, moçada, eu agradeço muito a presença de vocês. Um grande abraço, as melhores energias para vocês e até mais.